Em 1959, um grupo de aventureiros se reuniu para uma difícil expedição por entre uma região montanhosa na União Soviética Ocidental. O grupo era formado por 9 pessoas, homens e mulheres muito experientes e bem familiarizados com essa região gelada da Sibéria. Mas o que o grupo não sabia é que essa expedição seria a última de suas vidas. Fotografias tiradas pelo grupo, um diário com registros escritos à mão e a trágica cena de seus corpos congelados são as únicas pistas encontradas em um lugar que a temperatura marcava 30 graus negativos. Apesar de uma investigação detalhada, até os dias de hoje essa história permanece sem solução alguma. Os Montes Urais é um conjunto de montanhas que fazem parte de uma cordilheira que atravessa toda a Rússia e define as fronteiras entre a Europa e a Ásia. Possui mais de 2.000 quilômetros de comprimento e é uma das formações geológicas mais antigas do nosso planeta, com a surpreendente marca de 350 milhões de anos. É um lugar incrustado de belas paisagens, sítios arqueológicos que datam uma origem de 2.000 anos antes da Era Comum e também um local conhecido por um certo misticismo milenar. Além de tudo isso, desde o início do século XIX, a cadeia de montanhas é um ponto de encontro para as pessoas que praticam caminhada, esqui e escalada, principalmente pelos habitantes da extinta União Soviética. Nessa região do mundo existe uma certa tradição entre o ser humano e o domínio da sobrevivência na natureza. Até hoje, os russos são conectados a essa tradição. No dia 23 de janeiro de 1959, um trem rasga a paisagem exuberante a 1.300 quilômetros de distância de Moscou. A locomotiva passa pela região da Sibéria, ao pé dos Montes Urais. Um lugar de tirar o fôlego. E essa paisagem era o motivo para 10 passageiros que estavam nesse trem. O grupo consistia em 8 homens e 2 mulheres. Todos eram estudantes ou graduados do curso Politécnico de Ural. E todos nesse grupo possuíam uma vasta experiência nesse tipo de atividade. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um engenheiro bem talentoso. Ele praticava esse tipo de atividade ao ar livre desde os 7 anos de idade e então aos 23 ele já era bem experiente. Depois de desembarcar do trem, o grupo viaja uma certa distância de ônibus, depois de carona em um caminhão, em seguida fazem um trecho a cavalo junto com um trenó e por fim fariam o restante da viagem a pé ou de esqui. No dia 28 de fevereiro, um dos participantes do grupo, de nome Yuri Yurin, começou a se sentir muito mal e decidiu voltar enquanto todo o resto do grupo continuava a expedição. Essas fotos que você está vendo foram tiradas pouco antes deles se separarem. E também foi a última vez que Yuri viu seus amigos com vida. O grupo continuou sua caminhada entre as montanhas cheias de neve e quase que por instinto, eles documentavam o que eles achavam importante em câmeras fotográficas e também nos diários. A maior parte das coisas que eu achei sobre essas anotações nesses diários e em documentos do incidente se resume a tudo correr como planejado e também algumas observações sobre lugares com muita neve e uma paisagem cada vez mais difícil. 3 dias mais tarde, no dia 1º de fevereiro de 1959, eles chegariam ao sopé de uma montanha. Montanha que, curiosamente, é conhecida pela população indígena local como Montanha Morta. Segundo os registros, eles passaram boa parte do dia subindo a encosta e no fim do dia resolveram montar um acampamento para passar a noite, poucos metros de distância do topo da montanha. Essas são algumas das últimas fotos tiradas pelo grupo enquanto subiam. E também a última nota no diário é feita nesse dia. Aqui em cima está pouco desconfortável. Perto do topo da montanha o vento uiva frio e estridente. Estranho pensar que estamos a centenas de quilômetros de distância do assentamento humano mais próximo. Com os dias se passando, os familiares dos aventureiros começam a estranhar a falta de comunicação.
Na verdade, havia se passado muito tempo e eles já deveriam ter voltado. Esse grupo de familiares então procura as autoridades, que começam uma busca. No dia 26 de fevereiro, a equipe encontra o acampamento do grupo e logo de início eles sabiam que algo teria dado terrivelmente errado. A barraca do grupo foi encontrada com todos os equipamentos, mas, curiosamente, a mesma barraca teria sido aberta pelo lado de dentro, com cortes de faca. A equipe de resgate percebe pegadas de 9 pessoas na neve que ainda eram visíveis. Elas levavam para uma encosta perto de uma floresta de pinheiros. É interessante observar que os padrões das pegadas indicam que os 9 membros do grupo fizeram esse caminho com calma e ordem, e não com pressa ou pânico. As mesmas pegadas guiaram a equipe de resgate para mais ou menos meio quilômetro de distância da barraca. E elas passam a ficar invisíveis em determinado trecho, e por isso, um raio de busca é estipulado. Um membro da equipe de resgate encontra embaixo de um grande pinheiro na borda da floresta restos de uma fogueira improvisada, e ao lado dela, os corpos congelados de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonoshenko. Levaria mais de 2 meses até que encontrassem os corpos dos outros membros do grupo. 2 primeiros corpos são encontrados com pouquíssima roupa. Eles estavam sem jaquetas, sem sapatos, sem luvas, sem gorros ou botas e meias. Eles estavam vestidos apenas com as camisas e a roupa íntima. Isso talvez significasse que eles teriam perdido a vida primeiro, e os que sobreviveram usaram suas roupas. O pinheiro apresentava evidências também de que alguém tivesse tentado escalar. A árvore possuía galhos quebrados até os 5 metros de altura. Talvez um indício de que alguém tentou achar a barraca em meio à escuridão, ou talvez tentado se esconder ou se proteger de algo ou alguém. Os próximos 3 corpos foram encontrados em distâncias diferentes entre a barraca e a árvore, e os mesmos já estavam cobertos por centímetros de neve. Esses corpos estavam melhores vestidos, mas neles faltavam itens indispensáveis para uma temperatura de 30 graus negativos. Os 3 estavam sem botas, toucas e luvas, e os 3 corpos estavam voltados em direção à barraca como se eles estivessem tentando voltar no momento em que perderam suas vidas. Embora todos os corpos possuíssem lesões espalhadas, a causa da morte de todos os encontrados até agora, segundo os legistas do caso, era decorrente à hipotermia. Os corpos dos outros 4 aventureiros foram encontrados na beirada de uma colina e estavam cobertos por 3 metros de neve. Esse lugar estava a 75 metros do pinheiro, só que na direção contrária da barraca. 3 desses 4 corpos possuíam lesões letais. Um possuía uma fratura no crânio e em outros 2 lesões graves em várias costelas, e por essas lesões eles teriam sofrido uma hemorragia interna. O legista do caso acredita que eles sofreram uma queda muito grande, porque para terem tais lesões seria preciso um impacto comparável ao de um acidente de carro. Todos os ferimentos deles foram obtidos enquanto eles possuíam vida, e seria impossível uma outra pessoa ter causado tais ferimentos. 2 dos corpos estavam sem os olhos nas cavidades oculares e uma das mulheres estava sem a língua, o que mais tarde a explicação seria pela decomposição rápida dos tecidos finos. E por fim, o último membro do grupo foi encontrado com o nariz quebrado e o pescoço totalmente desconfigurado. Porém, a sua causa mortis também foi hipotermia. Como se todas as evidências que apresentei até agora não fossem confusas o suficiente, mais tarde se descobriu que, em 3 peças de roupa das vítimas, existia uma quantidade anormal de radioatividade. Porém, existem 2 explicações para isso. A primeira é a radioatividade natural do ambiente que teria se acumulado ali com o passar do tempo. E se essa não for uma explicação convincente para você, 2 dos membros da expedição trabalharam com matéria radioativa. Kolevatov, por exemplo, tinha trabalhado numa instalação que fabricava dispositivos nucleares. Já Krivonoshenko trabalhava em uma linha de produção de armas nucleares de plutônio super secreta. Em 28 de fevereiro, as investigações são suspensas, com uma conclusão um tanto quanto vaga. No relatório final do investigador do caso, foi escrito que a causa-morte foi uma força desconhecida que os membros do grupo foram incapazes de dominar. Quando eu comecei de fato a pesquisar quem eram os estudantes, tudo ficou ainda mais nebuloso para mim.
O grupo era formado pelos alunos mais geniais do Instituto Técnico de Ural. Eles eram alpinistas extremamente experientes e pessoas respeitadas da Associação Esportiva do Instituto Politécnico. Tanto que a tragédia levou o nome de Igor Dyatlov, Passo Dyatlov, uma referência ao líder do grupo. Ele elaborou a expedição para que ela fosse a mais desafiadora possível e assim que o grupo concluísse, eles teriam recebido a nomeação e certificação de aventureiros de 3º nível, o nível mais alto na extinta União Soviética. Você deve concordar comigo que tudo é estranho nessa história, primeiro porque eles eram experientes demais para acabarem congelando até a morte, e segundo porque resolveram não levar nenhum equipamento de comunicação, como um rádio portátil, por exemplo, que já existia na época. Por ter um fechamento de caso rápido e inconclusivo, teorias e mais teorias começam a aparecer. Perto da época da tragédia, havia uma histeria em cima de avistamentos de OVNIs. Numerosas fontes da região relatavam constantemente o aparecimento de orbes de luz transitando pelo céu. Essas fontes iam desde soldados da extinta União Soviética até os poucos habitantes isolados daquela região. Existia por ali uma população nativa, chamados de Mansi, que também avistaram os mesmos objetos e descreveram eles como bolas de fogo no céu. Meu maior problema para acreditar nisso tudo é que OVNIs são objetos voadores não identificados, e geralmente eles não são identificados, então não existe uma confirmação. Mas observe essa fotografia aqui, ó. E parece uma foto de alguma luminosidade capturada no meio do escuro. Tipo quando você tira uma foto da lua com seu celular. Essa foto pode ser de um OVNI, como as fontes variadas descrevem, mas também pode ser... Bom, veja você mesmo. De qualquer forma, essa foto poderia ser qualquer outra coisa no céu. Um foguete, um pedaço de foguete, detritos espaciais, um meteoro. Mas vale a pena lembrar que nessa época os ânimos estavam bem alteradinhos por causa da Guerra Fria e da corrida espacial entre os Estados Unidos e a URSS, e por isso os céus estavam bem agitados nesse período. Existem também sinais claros de luta na cena dos corpos, hematomas, há cortes no rosto e no corpo, há pedaços de carne faltando, e isso não pode ser ignorado. Mas quem cometeria um crime em uma região como essa? A região onde eles estavam era totalmente inabitável e faz fronteira com o território selvagem na Sibéria. Quase ninguém vivia por ali. Quase. Exceto pela população nativa, e também porque essa região era o local de algum dos gulags de Stalin, que são campos de trabalho forçado onde prisioneiros políticos eram enviados para trabalharem por horas a fio, descritos como os piores locais da extinta União Soviética. Uma das teorias conta que talvez um fugitivo teria escapado de um desses campos de trabalho forçado e assassinado os aventureiros, porém, não há nenhum dado que comprove a fuga de nenhum prisioneiro. Por conta do caso ter sido encerrado sem explicação plausível, a primeira coisa que me passa pela cabeça é o mesmo que aconteceu na Batalha de Los Angeles. Seria um acobertamento do governo. No pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética queria ser a potência dominante e, por isso, muitos experimentos secretos eram feitos nessa época. Experimentos de pesquisa, experimentos militares e também havia muitas operações espiãs acontecendo e, por isso, acobertamentos do governo existiam o tempo todo. Não é muito difícil perceber isso, ainda mais se você pensar nas radiações nas roupas. Por exemplo, na época os familiares e amigos das vítimas pensaram que havia alguma possibilidade do governo da extinta URSS estar tentando encobrir alguma coisa. Mas exatamente o que estaria sendo encoberto? Ok, vamos lá. Pessoas viram bolas de fogo no céu, então talvez seria um teste de arma que saiu do controle. Alguma coisa foi lançada e não seguiu o trajeto direito e caiu próximo onde eles estavam. Com o choque ou o barulho, eles teriam se assustado, teria ocorrido uma avalanche e por isso eles foram para longe da barraca, à noite, no escuro, no frio, sem roupa, porque uma dessas botas demora mais de 5 minutos para você colocar. Mas também eu achei uma carta que um parente de uma das vítimas mandou para outro parente de uma das vítimas que acreditava que o governo teria eliminado o grupo por eles saberem demais ou até mesmo por eles terem visto algo que eles não deveriam ver. E para piorar essa situação, acreditava que um dos alpinistas era um espião da KGB. O nome dele era Simeon Zolotaryov. Ele era o único membro da expedição que não era um estudante do Instituto Politécnico. Ele já tinha mais de 35 anos e, curiosamente, ele foi adicionado por último no grupo pelo diretor da expedição, Igor Dyatlov. E assim,
Eu fui tentar descobrir alguma coisa sobre ele e adivinha, eu não encontrei nada. Apenas registros vagos dele na Segunda Guerra Mundial. Por falta de informação, dá pra acusar alguém de ser espião? Olha, dá. Mas eu tô aqui pra te causar dúvidas, então vamos lá. Existiu um conflito entre o exército soviético e a KGB. Então, na minha opinião, a teoria é de que ele teria sido enviado para as montanhas junto com o grupo para analisar o território para a KGB. Mas o exército russo acabou descobrindo. E os outros, infelizmente, foram eliminados juntos, mas isso não passa de teoria, afinal, Simeon morreu junto com todo o restante do grupo, igual Igor Dyatlov. Não tem ninguém vivo para contar absolutamente